Não copiar isso aqui não, tá? De segurança, que também já foi chamado de estoque mínimo e também já foi chamado de estoque isolado. Um outro exemplo disso, situação 1 e situação 2, curva ABC, já foi chamada de classificação ABC, Pareto, boa noite, e teorema 80-20, tá? Então vamos combinar uma coisa, pessoal, não cabe o comentário do que vem a ser, a gente vai desenvolver ao longo das aulas, boa noite, ao longo das questões, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, toda vez que eu abrir parênteses ao lado de um nome, eu quero dizer que esse nome é o mais usual numa situação de prova, mas que a banca pode colocar estoque mínimo isolado, quer dizer exatamente a mesma coisa. Mesma coisa esse exemplo aqui, ó, curva ABC, já foi chamada de classificação ABC, Pareto, que foi o cara que criou essa teoria, ou teorema 80-20, que é a mesma coisa. Então vocês vão observar ao longo dessas questões, né, tendências claras de mudança de nomenclatura. Qual que é a ideia da banca ao fazer isso, pessoal? Tentar confundi-los. Porque se eu não trouxer essa nomenclatura para vocês, como é que você vai adivinhar que necessariamente esse nome pode ser alterado? Então, toda vez que eu puxar uma setinha, pessoal, puxa uma setinha aí e coloca essas possibilidades que aí a gente já está cercando 100%, tá? E outra coisa também, o terceiro desafio que nós temos, então primeiro ler bem as questões, segundo, uma mudança de nomenclatura, tal qual eu provei para vocês agora, e o terceiro desafio que nós temos, turma, é uma matéria, turma, que ela é muito prática. Por exemplo, eu posso chegar numa determinada empresa, pegar um colega de trabalho e falar assim para ele, vamos dar um pulinho lá no estoque, né? Eu tenho certeza que ele vai entender. Nós iremos nos direcionar até o almoxarifado, até o depósito daquela empresa. Só que para nós, tecnicamente, estoque não tem nada a ver com o almoxarifado e o depósito, são conceitos totalmente diferentes. Então o almoxarifado ou o depósito é o espaço físico e o estoque é o bem material que vai ser guardado dentro desse espaço físico. Então cuidado com isso, turma. Muitas vezes o conhecimento prático vai atrapalhar vocês em algum momento. Por exemplo, já aconteceu, está numa aula como essa, um aluno falou assim, professor, mas eu sou um microempresário, lá no meu negócio é o contrário do que o senhor falou. Só que ele só esqueceu, com toda a educação possível, lógico que eu tive essa preocupação, não é uma aula de consultoria, que é uma aula visando prepará-los para uma prova de concurso público. E no caso de vocês tem data, que é domingo, né? Então, imagina o desafio que é para esse camarada, um cara que ele acabou de conhecer, falar algo que é diferente daquilo que é uma situação prática. Então, a administração de recursos materiais, nesses dois exemplos que eu acabei de dar para vocês, em alguns momentos acontece isso. Então, eu sugiro que vocês, né, professor, vai ser sempre assim, nenhum conhecimento prático pode ser útil para nós? Não, também não seria isso tudo, né? Mas toda vez que, por exemplo, eu trouxer uma interpretação de uma questão, tirando de uma situação prática, é assim que vai ser cobrado de vocês. E eu acho que esse é um dos diferenciais. Eu sempre falo isso muito, quem me conhece já sabe disso. Eu acho que prova de concurso público, Paulão, na minha opinião, não mede necessariamente inteligência. Ao meu ver, inteligência é muito maior do que ser bom tecnicamente nessa ou naquela matéria, mas vai medir uma série de outras virtudes, e uma delas é você confiar no professor que chegar aqui na frente, direcionar um entendimento uma matéria que ela é muito subjetiva, está longe de ser uma ciência exata, e a forma que eu vou trazer para vocês a interpretação é a forma como vai ser cobrada, é isso que interessa para vocês, beleza? Tudo bem? Vamos começar então, galera? Vamos lá. Eu vou ler junto com vocês estão indo nesse ritmo também, com os outros professores? Como é que eles estão fazendo? Geralmente eu leio, né, numa velocidade um pouco mais tranquila, né? E aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai aumentando ou mantendo esse nível de velocidade, tá? Então vamos lá, a lista número 1 primeiro, tá? As atividades principais da ADM de materiais são cadastramento, gestão, compras, recebimento, almoxarifado e inventário físico. O cadastramento visa registrar os materiais necessários à manutenção e desenvolvimento da empresa. A gestão visa o gerenciamento dos estoques por meio de técnicas que permitem manter o equilíbrio com o consumo. Compras é a atividade que tem por finalidade suprir as necessidades da empresa. O recebimento visa garantir de forma rápida o desembaraço dos materiais adquiridos. Almoxarifado é a atividade que tem como finalidade a guarda dos materiais confiados pela empresa, e o inventário físico tem por finalidade manter o controle do material existente na empresa. Galera, certíssima essa questão. Puxa uma setinha dela e coloquem assim, por gentileza. Principais funções da ADM de materiais. Principais funções da ADM de materiais. Estava numa aula como essa, uma aluna falou assim, professor, né, eu já trabalhei numa empresa na qual a função compras não tinha nada a ver com o departamento de administração de materiais. Galera, um exemplo claro daquela minha preocupação. Ela tem toda a razão. Nem toda empresa, compras é uma função dentro do departamento de administração de materiais. Só que nós estamos tendo abordagem com uma prova de concurso público, e para nós a função compras, ela é sim uma função do departamento de administração de materiais. Fechado com relação a isso, galera? Então cuidado com isso. Então, mais um exemplo de uma situação prática que pode te confundir, tá? Outra coisa muito importante, turma.
Quando a gente fala em almoxerifado, alguém pode ter pensado assim, professor, mas o senhor falou em sala, não é o nosso caso necessariamente aqui, que o almoxerifado tem 5 funções. Galera, vamos diferenciar isso aqui, isso é muito importante, tá? Quando eu falo em almoxerifado, eu estou falando de 5 funções. A primeira delas é a função recebimento, né, ou conferência. A segunda delas é a função cadastramento, né, que é você identificar, né, esse item que está chegando. A terceira função é a função movimentação interna, perfeito? A quarta função é a função armazenagem, que é a guarda física desse item nesse espaço físico. E a quinta função é a função distribuição, beleza? Então, o que seria distribuição? Atendimento de requisições. Tem uma questão que a gente vai fazer que vai falar sobre isso aqui, tá? Galera, esse é o almoxerifado e suas 5 funções. Ao depósito, nós temos uma função única, armazenagem, ponto final. Tá claro a diferença entre almoxerifado e depósito? Então, voltando para a questão, quando ele fala assim, ó, almoxerifado é atividade que tem como finalidade a guarda dos materiais. Alguém interpretou como sendo finalidade única. Não foi isso que ele falou. Falou que é uma das finalidades. Perfeito? Se tivesse restringido somente a essa questão, estaria errada. Tudo bem com relação à diferença entre almoxerifado e depósito? Então vamos avançar. Então a 1 está correta. Principais funções da DM de materiais. Just in time, puxa uma setinha de just in time, pessoal. Coloquem aí essa sigla aqui, ó. JIT, tá? Já foi colocado em situações de prova. Just in time ou JIT, aqui no centro do quadro, por gentileza. É a mesma coisa, tá? É a produção na quantidade certa, no momento necessário para atender a variação de vendas com mínimo de estoque em produtos acabados, em processo e em matéria-prima, garantindo assim a eficiência da empresa. Galera, antes de mais nada, turma, digital de vocês tem gestão de pessoas, não? Não, né? Lá em gestão de pessoas, já ministrei essa matéria há muito tempo atrás, não mais hoje em dia. Existe uma diferença entre eficiência, eficácia e efetividade, tá? Mas não vamos nem entrar nessa discussão, que é um assunto pouco, inclusive questões de prova, geralmente até o pessoal entra com recurso, etc. Mas para nós, em administração de materiais, eficiência e eficácia são sinônimos, beleza? Então, ao meu ver, seria muito mais interessante colocar eficácia aqui do que eficiência, né? Mas tudo bem, não iremos discutir isso em administração de recursos materiais, para nós é a mesma coisa, tá? E a questão está correta, 2. Pessoal, falou em just in time, lembre-se da Toyota década de 80. Lembre-se do salgadeiro ou salgadeira que na sua rua ou próximo onde você mora, produz salgado sobre encomenda. Ou seja, ele ou ela só começa a produzir quando tem o que em mãos? Uma encomenda. Esse é o just in time. Então, qualquer questão de prova que afirme que o just in time é estoque zero, a questão está errada. Seria estoques mínimos nas 3 etapas produtivas. Galera, quais são as 3 etapas produtivas? Matéria-prima, que pode ser chamada de insumos de produção, que é a mesma coisa. Produtos em processo, em elaboração ou semi-acabados. E a terceira seria um produto acabado. Então, por exemplo, esse pincel na linha de produção sem a tampa é um produto em processo, em elaboração ou semi-acabado. Coloquei a tampa e transforma-se em um produto acabado. Perfeito? Então, lembre-se, just in time, manutenção de estoques mínimos nas 3 etapas produtivas. Tudo bem? A 2 correta. 3. Materiais não de estoque são de demanda imprevisível, para os quais não são definidos parâmetros para o ressuprimento automático, onde a aquisição somente será efetuada por solicitação direta do usuário. Galera, para a gente entender isso aqui, olha só como é que é fácil. Nós temos 2 tipos, né, quanto ao tipo de demanda, nós temos 2 tipos de materiais. O material de estoque e o material não de estoque. Bom, como é que é fácil diferenciá-los? O que é um material de estoque na nossa casa, por exemplo? O café, o açúcar. Concorda? Vamos melhorar o exemplo. Um vinho, né, o que seria uma cerveja para quem gosta, né? Ou seja, eu sei o consumo que eu tenho por dia, por semana, por mês, e se eu sei esse consumo, concorda que eu vou ter uma política de compras para esse tipo de item? Né? Eu sei quantas vezes eu vou no supermercado, por semana, por dia, sei lá. Beleza? E o que é um material não de estoque? É a sua geladeira, é a sua televisão, é a sua cama, que você não sabe quando você vai trocar. Concorda que é um item de demanda imprevisível. Se eu perguntar para cada um de vocês, vou trocar a geladeira da sua casa quando? Eu acho que ninguém consegue responder isso. Né? Quando talvez estragar, que você vai avaliar se vale a pena comprar outro ou não, e etc. Então, esses são os materiais não de estoque. Ou seja, eu não vou ter uma política de compras para um item que eu não conheço, como ele se comporta. Então, foi exatamente o que a questão colocou. Quando ele fala aqui, ó, são os de demanda imprevisível, para os quais não são definidos parâmetros para o ressuprimento automático, onde a aquisição somente será efetuada por solicitação direta do usuário. Então, por exemplo, essa mesa aqui do professor, né, o Espaço Campus não tem uma política de compras para a mesa. Quando um professor chegar aqui e perceber que ela está danificada, vai comunicar a coordenação e aí sim você vai ter essa substituição. E esse é um exemplo de um material não de estoque. Diferentemente desse pincel, que aqui vai ser um material de estoque. Eles sabem quanto tempo, em média, dura um pincel como esse daqui, por exemplo, e para isso eu vou ter uma política de compras. Então, ficou claro? Então, resumindo, material de estoque, política de compras definida. Né? Material não de estoque, não há mínima necessidade de você ter política de compras, uma vez que a demanda é totalmente imprevisível. Tudo bem com relação à questão 3? Vamos para 4. Antigamente, a dúvida da DM de materiais entre comprar ou produzir era intensa, mas nos dias atuais a resposta é única: comprar. Isso aqui é forte, hein, galera? 3 está certo. Né? 3 está certa.
pois a terceirização de serviços diminui os custos de armazenagem e tempo de fornecimento. Errado por quê, galera? A resposta é única a comprar? Será que toda e qualquer empresa pensa dessa forma? Não, né? Por exemplo, tem empresa que bate cabeça muito sobre isso. As montadoras de automóveis, por exemplo, elas são montadoras. O pneu é a compra da Goodyear, da Pirelli, a bateria da LA, por exemplo, a lâmpada do farol é da Philips. O que eles fabricam, na verdade, é motor, chassi e câmbio. Agora, eu posso afirmar que toda empresa faz isso, galera? Não. Um outro exemplo de empresa que terceiriza parte da produção são essas de sucos Del Valle, Sufresh da vida, já viram? Não. A embalagem que produz é a Tetra Pak. Né? Então, seja o negócio deles é produzir suco e não embalagem, eles já compram pronto. Mas eu posso afirmar que toda empresa pensa assim? Não. Né? Por isso a questão aqui está absurdamente errada quando ele fala a resposta é única a comprar. E outro detalhe, quando ele fala assim, ó, pois a terceirização diminui os custos de armazenagem, tempo de fornecimento necessariamente, pessoal, vai ser reduzido com terceirização, não dá para cravar isso aqui também, é uma possibilidade, mas não dá para cravar, por isso a questão 4 está errada, sublinhe por gentileza, a resposta é única a comprar e tempo de fornecimento tornaram a questão 4 errada, beleza? Pessoal que está do lado direito da sala aqui, pessoal, me perdoe, eu vou olhar mais para cá, porque tem uma camisa maravilhosa ali. Se eu quiser um café, uma água, eu te sirvo, tá, irmão? É impossível não olhar para aquela camisa ali, pessoal. Todo mundo concorda, então, inclusive, né? Ou não? Ele me olhou com o olhar do Armagedon, vamos mudar de assunto. Assim, o setor de compra de uma organização deve estar atento às modificações de preços que ocorrem em um mercado altamente competitivo. Sendo assim, pode-se utilizar a regra tradicional, comprar mais com preços que vão crescer e comprar o indispensável com preços que vão decrescer. Galera, vamos pensar mais uma vez na nossa casa. Sei lá, eu compro 2 kg de sabão em pó para fazer a lavagem das minhas roupas, um exemplo por mês, né? Aí eu vou até o supermercado, vejo sabão Omo por R$ 4,99, tá barato. Posso comprar 4 kg desse sabão? Posso, estou comprando mais, que eu sei que o preço normal não é esse, né? E naturalmente vai ficar mais caro, beleza. Hoje é quinta-feira, vamos imaginar que amanhã seja a sexta da carne, onde eu moro, no supermercado próximo onde eu moro, e aí eu quero fazer um jantar, quando chegar em casa eu compro só 350 gramas de carne para fazer o meu jantar. Eu posso comprar somente o indispensável para hoje, para fazer esse jantar, porque amanhã eu sei que ele vai ficar mais barato, que a carne vai ficar mais barata? Também posso, concordo? Não existe problema nenhum em fazer isso. Mas levando para uma empresa que é o nosso negócio aqui. Né? Por isso que eu sempre falo para vocês pensarem enquanto pessoa jurídica aqui nessa matéria, tá, pessoal? Pensem enquanto mundo corporativo e não a nossa casa. Eu trago esse exemplo só para facilitar a lembrança, tá? Uma empresa pode fazer o que ele chamou de regra tradicional, galera? Não. O problema está onde aqui? Comprar mais ou comprar o indispensável, galera? Não, comprar mais. Porque quando eu compro o indispensável, eu estou comprando pouco. Eu não comprometo meus níveis de estoque, por exemplo, e nem comprometo a chance de vir a perder esse item, seja por prazo de validade, etc. Comprar mais, porque alguém pode pensar, professor, mas existe uma inicial vantagem, está pagando mais barato. Sim, mas concorda que se eu não tiver uma demanda compatível com aquela quantidade maior que eu comprei, eu posso vir a aumentar os custos de armazenagem e até mesmo o risco de perdas, danos, deteriorização, palavrinha boa, hein, pessoal? Obsolescência de estoques. Entendem quando eu falo um item obsoleto? É um item defasado tecnologicamente, tá? Questão boa de prova, inclusive, para vocês, pessoal. Julguem por gentileza. Um bem patrimonial identificado como obsoleto e estando 100% depreciado não possui serventia para uma empresa. Certo ou errado? Errado, galera. Vamos alinhar as duas palavrinhas que apareceram nessa questão. Obsolescência, defasado tecnologicamente. Só lembrar do metrô de Brasília, os trens já estão obsoletos tecnologicamente, beleza? E a palavrinha depreciação também interessa a gente nessa matéria. O que é depreciação, pessoal? Um fenômeno contábil que incide, né, sobre todo e qualquer bem patrimonial tangível, né? Ou seja, palpável, corpóreo ou material. Cuidado com esses nomes, hein, pessoal? Tangível, corpóreo, material ou palpáveis são os bens que sofrem depreciação. Perfeito? Então, outra palavrinha que interessa, vai ter uma questão que vai cobrar de vocês. Entendem quando eu falo depreciação linear? O que é algo linear, pessoal? É algo constante. Então, por exemplo, uma questão de prova que afirma o seguinte: veículos, automóveis, sofrem uma depreciação de 20% ao ano. Pessoal, se a depreciação lá é linear e é de 20% ao ano, qual vai ser o prazo de vida útil de automóveis? Quantos anos? 5 anos. Todo mundo conseguiu enxergar? Passou o primeiro ano, deprecia 20, segundo ano mais 20, 40, o terceiro 60% depreciado, né? O quarto mais 20, 80, e no quinto ele vai estar 100% depreciado. Então, galera, lembre-se disso, tá? O fato, voltando à questão, um bem identificado como obsoleto ou estando 100% depreciado, não possui mais serventia, errado. Quem define a continuidade da serventia do bem é sempre a própria empresa. Então, se eu entrar nessa sala daqui a 10 anos e esse data show ainda estiver aqui, a empresa entende que não houve necessidade de substituí-lo, mesmo ele sendo defasado, ou seja, obsoleto, e já estando 100% depreciado. Beleza? Tudo bem? Então, voltando para cá, a questão está errada, a 5, sublinhe, por favor. Comprar mais com preços que vão crescer tornou essa questão errada. Então, ou seja, essa regra que ele chamou de tradicional
inexiste na administração de recursos materiais. Perfeito? Porque se... Desculpa, não entendi. Não seria um motivo de... Você se refere à quantidade maior? Isso, comprar mais com preços que vão... O problema quando eu compro mais, tudo bem, eu concordo com o senhor no seguinte sentido, eu estou pagando menos por esse bem, concorda? Mas na administração de materiais, se for bom, como é que é o nome do senhor? William. Viu, William? Galera, a pergunta do William é boa. Vamos alinhar uma coisa que é muito importante para a gente, pessoal. Um dos grandes objetivos, se fosse uma aula tradicional, eu ia colocar para vocês os objetivos da administração de materiais, logo de cara. Um deles é um que vocês não podem esquecer, e eu vou responder o William dessa forma. É um objetivo que fala o seguinte, pessoal, que nós devemos manter os estoques em níveis baixos, satisfazendo a demanda de consumo. Então, ou seja, nós temos 3 níveis de estoque. Nível alto, né? Um nível médio e um nível baixo. Então, o que a administração de materiais, o William, quer, na verdade, é a manutenção de níveis baixos de estoque, mas obrigatoriamente eu estando satisfazendo as demandas de consumo. Porque, galera, se eu mantenho um nível baixo e não consigo atender a demanda, eu estou comprometendo, por exemplo, a área de vendas. E aí eu vou estar comprometendo a operacionalidade da empresa, o próprio funcionamento, que é o que nós não queremos enquanto departamento de materiais. Então, qualquer questão de prova de materiais que afirme que queremos manutenção de estoque médio, está errado. Manutenção de estoques máximos, evitando o desabastecimento, está errado também. O que nós queremos é mínimo satisfazendo demanda. Então, se eu tenho... Tudo bem com relação a esse entendimento, pessoal? Se eu tenho essa regra de manutenção... Agora, cuidado, galera. Se for colocado assim, ó, um dos objetivos principais da ADM de materiais é manutenção de estoques mínimos. Certo ou errado, galera? Está errado, porque não colocou a condição obrigatória de satisfação de demanda de consumo. Então, observe como é que as coisas são tênues entre certo e errado em materiais. O que tem que ser colocado, um dos objetivos da ADM de materiais é a manutenção de estoques mínimos, vírgula, satisfazendo ainda assim as demandas de consumo, beleza? Então, William, se eu tenho esse parâmetro, se eu aumento o meu nível de estoque, porque ele está mais barato, eu estou comprometendo exatamente, eu estou conflitando com esse parâmetro que nós temos. Por isso que, na verdade, continuaria errada essa questão nesse sentido. Beleza? Tudo bem, galera? Até 5? Então vamos avançar. 6 eu engoli aí, né? 7. A 7 tem a ver com o que a gente está acabando de falar aqui, ó. Um dos principais objetivos do planejamento e controle de estoques é manter a menor quantidade possível de estoques para atender aos clientes. E aí, turma? Tá certo. Agora, se ela fosse somente manter a menor quantidade possível de estoque, ponto final, a questão estaria o quê? Errada. Beleza? Então, cuidado com isso. Da forma que foi colocado aqui, satisfaz nosso objetivo, que é a manutenção de estoques mínimos, e ao mesmo tempo eu estou satisfazendo as demandas de consumo. Questão número 7 está correta. Beleza? 8. Evolução de consumo de tendência acontece quando o volume de consumo passa por oscilações regulares no decorrer do certo período do ano, é influenciado por fatores ambientais e culturais, acarretando desvios de demanda. Antes de mais nada, turma, concorda que nós temos... isso é uma questão boa de prova também, galera. A administração de recursos materiais, ela é influenciada por fatores internos e fatores externos, ou seja, fatores intrínsecos e extrínsecos. Acho que é o nome que se dá em gestão de pessoas. Até aqui estamos juntos? Vou dar 3 exemplos de situações externas que influenciam a política de administração de materiais de uma empresa. Fatores econômicos, concordam, pessoal, que influenciam sobremaneira? Quando está mais caro, você tende a comprar menos, né? Quando está mais barato, você tende a comprar mais. Né? Pelo menos não como regra, mas a gente tende a pensar dessa forma, enquanto consumidores, por exemplo. Fatores culturais influenciam demanda de consumo, pessoal? Sim. Na Páscoa, por exemplo, Garoto, Nestlé, Cacau Show tem um aumento de demanda em função de um fator cultural ou religioso que seria a própria Páscoa. Assim como acontece com o comércio na época de Natal, por exemplo. Né? Sim, senhor. Como é que é o nome do senhor? Eduardão falou uma coisa bacana, hein, pessoal? Palavra sazonal. Guarda essa palavra, importante. Ela vai aparecer em alguns momentos aqui, viu, Eduardão? Algo sazonal para nós, pessoal, é algo previsível ou imprevisível? Previsível. Natal em dezembro, Dia das Mães em maio, namorados em junho, outubro, Dia das Crianças e assim respectivamente. Então, cuidado com isso, pessoal. Agora, se chegamos ao entendimento que sazonal é algo previsível, uma empresa que trabalha com datas sazonais de vendas, por exemplo, é mais fácil ou mais difícil acertar uma previsão de estoques, pessoal? É mais fácil, porque se eu sou a Cacau Show, por exemplo, às vésperas da Páscoa, eu vou aumentar meu investimento na produção de chocolate, porque eu tenho uma demanda que é conhecida e previsível. Beleza? Então, essa fala do Eduardo é importante para a gente, tá? Então, galera, fatores culturais e um outro fator também são os fatores ambientais. Concorda que o calor, o frio, né, a chuva, né, a seca vai influenciar na demanda, por exemplo, de sorvete, por exemplo, ou de chocolate quente, por exemplo, ou até mesmo de café. Acho que café não serve muito não, porque café quem gosta toma o ano todo, né? Que é o meu caso, por exemplo. Mas geralmente... mas esse café, o estômago é violento mesmo, né? Eu li isso recentemente, inclusive. Mas, galera, tudo bem? Então, voltando para cá, por a questão de fatores ambientais e culturais, estaria correto. O problema aqui, pessoal, é que quando ele fala em modelo de consumo de tendência, está errado esse nome aí. Seria sazonal.
né? Porque para você ter uma variação de demanda regular, lá no finalzinho da linha, você tem associado ao modelo sazonal de consumo e não modelo sujeito à tendência, por isso a questão número 8 está errada. Então sublinhe por gentileza, consumo de tendência e coloquem aí evolução sazonal. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Só trocar, beleza? Então, galera, lembre-se, tá? Nós temos, na verdade, 3 modelos de evolução de consumo. É bem isso aqui, ó, bem rapidinho, ó. São 3 modelos. O primeiro é esse cara aqui, que é o horizontal, ou seja, aqui é reta quantidade e tempo, tá? Em cada um deles, tá? Perfeito? Então, ao longo do tempo, o consumo médio é constante, o modelo horizontal de consumo. Já o sujeito à tendência, que é o segundo, ele possui variações... Não, deixa eu fazer menores daqui, seria aqui, tá? Ele possui variações de consumo positivas e negativas, positivas e negativas. Só que o terceiro, que é o sazonal, deixa eu até diminuir aqui para ficar menos discrepante aqui a diferença. Perfeito, tá? O modelo sazonal, ele também possui variações ou oscilações positivas de consumo e negativa. A diferença entre os dois é que aqui eu tenho obrigatoriamente uma variação igual ou superior a 30%. Para ser classificado como sendo sazonal, essa variação tem que ser, então, por exemplo, aqui se foram 2 unidades e aqui... Hã? Não, mas cuidado para não confundir. Não que o gráfico dente de serra, Paulo, também não tem essa questão de oscilações, mas lá, dúvida boa, hein? Viu, Paulo? Lá você tem uma variação constante, né? Que ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó, o gráfico dente de serra. Perfeito? Então aqui, por exemplo, se aqui são 100 unidades, aqui também serão 100, aqui também são 100. Então são assuntos diferentes. Aqui seria 20, por exemplo, 20, 20 e 20. Beleza? Vai ter algumas questões que vão cobrar, a gente vai voltar a esse assunto aí. Mas são assuntos diferentes. Porque aqui eu tenho uma oscilação que não necessariamente ela vai ser idêntica. Por exemplo, vamos imaginar que seja fevereiro isso aqui, ó. Vamos imaginar que seja uma empresa que trabalha com fantasias carnavalescas, né? Chega fevereiro, que é um fator cultural, que é o carnaval, você tem o maior pico de consumo. Mas só pode você pegar os 10 últimos anos dessa empresa, a cara do gráfico vai ser igual, mas a quantidade não vai ser idêntica, concorda? Por exemplo, período atual, questão de pandemia, você não tem carnaval, né? Então se vendeu muito menos. Se tem uma crise econômica, ou o contrário, um período de prosperidade econômica, você tem um crescimento, uma diminuição, beleza? Tudo bem? Então, por isso a questão número 8 ela está errada, beleza? 9. ADM de materiais definido como sendo um conjunto de atividades desenvolvidas fora de uma empresa. Precisa ler o resto, galera? Já está errado, porque nós já chegamos ao entendimento que é dentro e fora. Por isso a questão 9 já está errada. Agora, quando ele fala assim, ó, de forma centralizada ou não, destinadas a suprir as diversas unidades com os materiais necessários ao desenvolvimento normal das respectivas atribuições. Tais atividades abrangem desde o circuito de provisionamento, essa palavra é tudo junto, foi um erro meu, perdoe-me, inclusive compras, o recebimento, a armazenagem dos materiais, o fornecimento dos mesmos aos órgãos requisitantes, até as operações gerais de controle de estoque. Então a questão estaria correta se não fosse pela ausência da palavra fora, dentro, né, que colocou somente fora, por isso a 9 está errada. Tudo bem? 10. A ADM de materiais moderna é conceituada e estudada como sistema integrado, em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado. Destina-se a adotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. E aí, turma? Certíssimo, puxa uma setinha e coloca aí, conceito de ADM de materiais. Belíssimo conceito, inclusive, questão 10, corretíssima. Pessoal, como é que está o ritmo? Está tranquilo? Dando para acompanhar? Todo mundo? Maravilha. Para quem chegou depois, nós combinamos de sair daqui 00:30 hoje, hein, galera? Vamos lá. Vamos para 11. Tempo de reposição é o termo empregado para o período contado a partir da concretização do período de compra de um bem a determinado fornecedor até a sua efetiva entrega na organização. Galera, o que eu faço primeiro quando eu quero chegar em casa hoje tomar um vinho, por exemplo, né? Eu vou até a adega ou geladeira, sei lá onde você guarda esse vinho, constato que eu vou precisar comprar ou não, ou eu compro primeiro? Constato. Por isso a questão está errada. O aluno que respondeu de maneira ótima. Ele fala, professor, eu compro logo para garantir. Mas tudo bem, é uma alternativa correta. Mas no nosso caso da matéria aqui, galera, quando ele fala aqui, ó, tempo de reposição, puxa uma setinha de tempo de reposição, coloca essa palavrinha aqui, galera, em inglês, que é o famoso lead time. Já ouviram falar nisso aqui? Não. É um dos anglicismos que nos interessa. Eu apresentei 2 para vocês, hein? Primeiro foi just in time, JIT, né? E o lead time. Lead time para a gente, pessoal, é tempo de reposição. Tudo bem? Coloca um lado aí, lead time,
Abra um parênteses, coloquem tempo de reposição. Então, galera, essa questão aqui é interessante para nós, tá? Então, vamos lá. O tempo de reposição, ele tem um início e um término, tá? O início, acabamos de concluir, que é na constatação da necessidade de reposição. Então, antes de comprar, eu vou constatar, né? Então, a questão está falando que eu vou fazer a emissão do pedido de compras primeiro? Não. Eu vou constatar e aí depois sim eu emitir o pedido de compras. E eu pergunto para vocês, pessoal, de tudo que nós falamos até agora, a função armazenagem para vocês, ficou claro que ela é uma função importante para nós no departamento de materiais? Ela é importante. Mas pergunta que eu faço a vocês, ela é obrigatória? Sempre a armazenagem é obrigatória, galera? Não, galera. Dou dois exemplos para vocês que comprovam isso para vocês. Por exemplo, posso trabalhar com vendas online, eu compro de um fornecedor e já despacho diretamente para o meu cliente. Ou eu posso comprar, receber e já colocar direto na prateleira. Então, a etapa de armazenagem, por mais que ela seja uma etapa importante para nós em materiais, ela não é uma etapa obrigatória, tá? Então, cuidado com isso. O ciclo do lead time, ele não se encerra na armazenagem, mas sim no recebimento desse material junto ao fornecedor. Perfeito? Então, por isso a questão número 11 ela está errada, porque ele falou que concretização seria o início. Sublinhe, por favor, concretização do pedido de compra, coloquem constatação da necessidade, tornou a questão errada, a 11. Beleza? Você não pegou a listinha lá, não? Ah, não, maravilha, maravilha. Então, fica à vontade. A 12. Considere-se que para prever o consumo de um material, o gestor tem resolvido adotar o método da média móvel. Nessa situação, sabendo que o consumo desse material foi de 5,3, 5,4, 60 e 57 peças nos últimos 4 períodos, e utilizando esse método para 3 períodos, a previsão de consumo do material para o próximo período é de 56 unidades. Então, galera, o que eu vou ter que fazer aí? Eu vou pegar, ele fala em 3 períodos, né? Então, eu vou pegar 54, quem pode somar para a gente aí? Mais 60, mais 57. Se eu somar isso aqui dividido por 3, vai dar quanto? 57, não é? Dividido por 3, 57, não é isso? Obrigado. Então, galera, a questão está errada porque ele falou que seria 56. Professor, mas por que o senhor pegou os 3 últimos números, né? Porque ele colocou aqui, ó, e utilizando-se esse método para 3 períodos. Então, se ele fala em média móvel para 3, dos 4 eu vou pegar os 3 últimos. Se fosse média móvel para 2, os 2 últimos e assim sucessivamente. Por isso a questão número 12 ela está errada. O valor não seria 56. Agora, quem vacilou aqui, ó, quem pegou esses 4 números, somou e dividiu por 4, dá exatamente 56 unidades e saiu da prova com uma falsa impressão que acertou. Mas tivemos que pegar, na verdade, os 3 últimos e não os 4, porque ele falou em média móvel para 3. Senhorita. Perfeito. Isso, olha só, eu vou te dar um exemplo melhor aqui, ó, questão boa de prova aqui. Abril e maio. Aí ele fala o seguinte, sei lá, 60, 61, 70, 80 e 90, né? Aí ele fala o seguinte, a partir dessa tabela, calcule a média móvel para 4 períodos. Quais serão os meses, pensando aqui na verdade em junho, né? Então qual será a previsão de estoques para junho de 2019, por exemplo, utilizando essa média móvel para 4 períodos. 4 períodos. Quais seriam a quantidade de meses que eu pegaria, pessoal? Os 4 últimos. Se fosse média móvel para 2, seriam os 2 últimos e assim sucessivamente. Perfeito? Sempre uma média aritmética simples, né? Seria 2, 80 mais 90, somado e dividido por 2. Seu nome é? Ludmila. Obrigado, Ludmila. Sim, senhor. Não, na verdade, excelente pergunta. Não, na verdade, a ponderada depende. Né? Porque a ponderada, vai ter uma questão que vai falar sobre isso. A ponderada, ele vai me dar a quantidade de meses que eu vou levar em consideração e dar um peso maior. O que é importante que você lembre da ponderada? Que ela atribui pesos diferenciados, que o peso maior é dado aos períodos mais recentes e menor aos mais antigos. Então, se ele te der 12 meses, por exemplo, ele pode falar, utilizando essa média móvel para 2, a média móvel ponderada, os 3 últimos meses serão pesos maiores e os 3 primeiros pesos menores. A questão estaria correta. Quem necessita de 2 informações, na verdade, seria a média móvel com ponderação exponencial. Essa que precisa de 2 informações. Quais são elas? O consumo efetivo e a previsão de estoques para o período. Beleza? Tudo bem? Então essa foi a 12, né? 13. Para trabalhar com estoque mínimo é fundamental conhecer o tempo de reposição, ó, mais uma vez o lead time aí, que começa com a constatação da necessidade de reposição, agora sim, e termina com a entrega do material, compreendendo o ciclo de produção do fornecedor. Galera, e aí? Agora está correto, início na constatação, né, e término no recebimento do material, beleza?
14. Considere-se que uma análise das variações de materiais, custo real versus custo padrão, tenha sido verificado que a intenção era utilizar 5 unidades de matéria-prima por R$ 35 cada, mas tenham sido efetivamente utilizadas 7 unidades sem variação de preço da unidade. Nessa situação, é correto concluir que ocorreu uma variação desfavorável de preço de 70. Vamos ver, pessoal? Então, olha só. Essa questão é interessante que a gente anote alguma coisa sobre ela, porque ela coloca 2 nomes aí que nos interessam, que é o tal do custo padrão e o custo real, tá? Olha como é que é fácil entender isso aqui, galera. O que seria o custo padrão? Se ele anotar, vale a pena, tá? É o custo orçado. É o custo estimado. Quanto que ele falou aí? 5 unidades? A R$ 35 cada, é isso? Obrigado. E o custo real, o nome já diz tudo, né? É o que foi o quê? É o realizado. Então, ou seja, é o que de fato aconteceu. 7 ao 35 também? Maravilha. Então, pessoal, vamos imaginar que nós estamos em agosto agora. Eu estou olhando para o mês de setembro se aproximando, inclusive bem próximo, né? E eu faço uma previsão de estoque, um custo padrão, o orçado ou estimado, que serão consumidas 5 unidades de matéria-prima, R$ 35 cada. Chega o mês de setembro, transcorre-se o mês, e lá no dia 30 eu vejo que o custo real, ou seja, o que de fato aconteceu, não foram as 5 como havia previsto, e sim 7, ao mesmo preço de R$ 35 cada. Pergunta que eu faço para vocês inicialmente. Se eu orço 5 e são consumidas 7 de matéria-prima, essa variação foi favorável ou desfavorável, galera? Desfavorável. Eu tive que consumir uma quantidade maior de matéria-prima, ele falou que é matéria-prima aí, para produzir uma quantidade X de produtos aí. Então, até estamos juntos até a questão de ser desfavorável. Então, tudo bem. Mas é desfavorável de preço ou de custo? De custo, galera, porque matéria-prima para uma empresa industrial, ela é um custo, perfeito? E quem não lembrou disso, que seria a melhor forma, é só você olhar a variação de preço, não, o preço continua o mesmo, né? Então você julgaria a questão como errada também. Então observe aí, essa palavrinha na última linha que ele colocou, a palavra preço tornou a questão 14 errada. Seria custo e não preço, por isso a 14 está errada. Mas tudo bem com relação a esse entendimento da diferença entre custo real e custo padrão? Então maravilha. A 14 está errada, sublinha a palavrinha preço, coloca em custo. 15. As variações. Vou fazer. Boa, Paulão. Eu sempre falo, consumo, galera, sei que o Paulo está falando. O pessoal sempre pergunta, professor, mas e aí? A essência da matéria, o que é cobrado geralmente? É cálculo ou teoria? Galera, eu diria que isso é um chute, né? Claro que ninguém tem acesso às provas, me refiro eu na condição de professor. Mas assim, é um chute com precisão muito alta, né? Principalmente do domínio que eu tenho sobre o conteúdo e de 15 anos de experiência em sala de aula com essa matéria, né? Então, eu diria que 90% de chance de questões teóricas e apenas 10 envolvendo algum tipo de cálculo, tá? Mas não vamos desprezar os cálculos não, pessoal, né? Como em algumas questões... Perfeito, pode ser, por exemplo, curva BC é um exemplo. Tem algumas situações que pode ser cobrado o cálculo, mas a maioria das questões são só teoria, beleza? Então, a essência realmente é teórica, tá? Então, essa foi a 14. 15. As variações desfavoráveis de quantidade podem ocorrer por várias razões, entre elas a baixa qualificação da mão de obra, que aumenta o consumo ou gera desperdícios, e equipamentos inadequados ou mal utilizados que provocam perdas ou estragos. E aí, turma? Tá certo? Galera, olha só que nós vamos concluir agora. Fazendo um link da questão 14 com a 15, concorda que essas 2 quantidades a mais de matéria-prima podem ser causadas por um funcionário despreparado tecnicamente para manipular essa matéria-prima? Pode. Então, o que nós concluímos aqui? Bebendo um pouquinho lá de gestão de pessoas. Que nós temos uma alta dependência de mão de obra qualificada. Porque se não houver uma mão de obra qualificada, por exemplo, já viu aquele saldão de pequenos arranhões? Star Móveis, Casas Bahia, né? Geladeira amassada, arranhada lá, o cara consegue vender, mas vende, quem comprar vai pagar menos por essas avarias, né? Ali um exemplo, claro, matemático não, claro, da ineficiência da administração de recursos materiais, que aquele funcionário ou funcionária, despreparado tecnicamente para, por exemplo, manipular uma empilhadeira, veio a danificar, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, o tempo de treinamento de uma empilhadeira, pessoal, é de 40 horas, para que alguém seja apto a manipular uma empilhadeira. Então, é um belo de um treinamento, 40 horas é tempo pra caramba, né? Então, a questão 15 está corretíssima. Lembrem-se, nós temos uma alta dependência de mão de obra qualificada, beleza? 16. Por meio da curva BC, considerado importante instrumento para o administrador, pode selecionar materiais de tal maneira que se estabeleça uma relação inversa entre o valor relativo de cada classe e a respectiva quantidade de itens. E aí, turma? É uma relação inversa ou não é?
Opa, vamos ver? Olha só, a curva ABC basicamente é esse daqui, ó. Deixa eu pegar outra cor de pincel aqui, para ficar melhor. E o C... Vamos imaginar que ele está batendo aqui, tá? C, isso é B, isso é A. Aqui, 80%, 95% e 5%, tá? Que seria, né, 80%, 15%, né, aqui. Vamos fazer o contrário, deixar só assim mesmo, dá para entender, a gente ganhar tempo. Aqui, sei lá, 400, 1.200 e 4.800 reais, ou unidades. Aqui a reta valor financeiro, expresso em porcentagem, tá? E aqui a reta quantidade. Pessoal, o que você precisa saber com relação à curva ABC ou teorema de Pareto, ou classificação ABC, ou teorema 80-20? Galera, é um importante instrumento utilizado dentro da administração de materiais que vai atribuir níveis de importância relativa a cada uma das classes. Olha só como é que é fácil vocês lembrarem, pessoal. Vou até diminuir um pouquinho isso aqui para ficar ainda melhor. Olha só. Classe C, quais são as características dos itens classe C? Eles são numerosos em termos de quantidade, porém representam apenas cerca de 5% do valor financeiro. Por isso são os itens menos importantes. Classe B, quais são as características? Quantidades intermediárias e valor financeiro idem, respondendo por cerca aqui de 15%. Aqui seria 15, aqui seria 5 e aqui seria 80. Né? E por isso são os itens de importância intermediária. Já o classe A, quais são as características dos mesmos? Eles são pouco numerosos em termos de quantidade, porém sozinhos representam cerca de 80% do valor financeiro, por isso é atribuído aos itens classe A, itens de muita importância. Perfeito? Que são, um exemplo para que vocês nunca esqueçam, o Gol da Volkswagen seria classe C, o Golf seria classe B e o Jetta seria classe A. Dá para entender assim? Por que o Gol é classe C? Então, não estou falando da classe social que está comprando, não, tá? Sou eu, Tagualto, Volkswagen aqui de Taguatinga, olhando para o meu almoxerifado e atribuindo um nível de importância a cada um dos itens. Por que o Gol é C? É o carro que vende mais, então precisa manter grandes quantidades, porém é o carro mais barato. Por isso ele tem uma representatividade baixa em termos de valor financeiro. Já o Golf é um carro de valor intermediário, vende uma quantidade intermediária e o valor financeiro também é intermediário. Por isso classe B. E já o Jetta, vamos imaginar, nem sei se é verdade, que seja o carro mais caro da Volkswagen. Se é mais caro, vende menos, por isso eu mantenho pequenas quantidades, porém, sozinho, por ser mais caro, ele representa cerca de 80% do valor financeiro. Ficou claro, pessoal? Então vamos lá para a questão. O que ele falou aqui, ó? Essa foi a 16. Por meio da curva BC, considerado importante instrumento para o administrador, está aqui correto. Pode selecionar materiais de tal maneira que estabeleça uma relação inversa entre o valor relativo de cada classe e a respectiva quantidade, pessoal? Sim, é inversa. Quanto maior a quantidade, classe C, menor valor financeiro, e classe A, quanto menor a quantidade, maior valor financeiro. Questão 16, ela está corretíssima. Beleza? Já vamos ver outra aqui que envolve curva BC? Vamos lá, queria que vocês fizessem na lista 2, a questão 2. Rapidinho, 20 segundinhos para vocês. Lista 2, questão 2, por gentileza. 20 segundinhos. E aí, certo ou errado a questão 2, galera? Tá certa. Vamos ver? Maravilha. Na classificação, aqui nós podemos errar. Nosso laboratório aqui. Na classificação ABC para planejamento e controle de estoques, os itens classificados como C são aqueles que correspondem à faixa de 40% a 50% do total de itens de estoques, pessoal. Se é total, ele está olhando para a reta quantidade ou para a reta valor financeiro, pessoal? Quantidade. Quem errou essa questão talvez tenha lembrado dos 5%. Ah, professor, você acabou de falar que a classe C seria 5%. Sim, mas aqui ele está falando de reta total dos itens de estoque, então é reta quantidade. Pessoal, eu só tenho 3 classes, uma delas ocupa de 40% a 50% do total, ela é ou não maioria em relação às demais? Vai ser, por isso a questão está correta. Depois ele fala, mas cujo valor financeiro, opa, agora eu vou olhar para essa reta aqui, está falando do valor financeiro. É de pouca importância, quando se considera assim, é de apenas cerca de 5%. Tudo bem? Outra coisa importante, você entendeu, Ludmila, essa? Maravilha. Outra coisa importante, pessoal, estava numa sala como essa, uma aluna falou assim, estava com um livro, não lembro quem era o autor, enfim, também não faz diferença. Professor, o autor XY aqui está dizendo o seguinte, que classe A é 80%,
classe B de 15 a 20 e classe C de 5 a 10. Pessoal, faz alguma diferença do que eu apresentei para vocês? Nenhuma diferença, galera. Se a prova colocar 80 de 15 a 20 B e 5 a 10, continua sendo a maior participação, continua sendo a participação intermediária e continua sendo a menor participação. Mas eu vou levar para o resto da matéria inteira, pessoal. Vocês jamais verão uma questão de administração de recursos materiais com uma porcentagem exata. Não. Por quê? Não é uma ciência exata. Você tem autores que divergem com relação a essas porcentagens e facilmente uma questão como essa caberia recurso. Então, das duas, uma. Ou fala, como eu falei, cerca de 80, cerca de 15, cerca de 5, tirando a precisão desse número, né? Ou uma variação percentual, 80, de 15 a 20, de 5 a 10. Né? Isso é administração de materiais. Em qualquer assunto, nunca teremos uma porcentagem cravada, mas sim essas duas possibilidades. Beleza? Então, vamos voltar lá para a nossa lista 1. Questão 17. Ao contrário da abordagem tradicional dos sistemas de produção, o JIT, né, o Just in Time, caracteriza-se como um sistema no qual qualquer movimento de produção somente é liberado na medida da necessidade sinalizada pelo usuário da peça ou do componente em fabricação. E aí, turma? Certíssimo, exatamente, já tínhamos falado sobre Just in Time, questão 17 não nos agrediu, correta 17. 18. Considere-se que o administrador de materiais de uma empresa enfrente dificuldades na administração de estoques em razão de aumentos aleatórios e imprevisíveis na demanda de determinados itens e na produção e entrega irregulares por parte de fornecedores. Nessa situação, é correto afirmar que o estabelecimento de um estoque de antecipação permite minimizar os problemas enfrentados pelo administrador. Galera, isso aqui é o que nós chamamos de níveis de estoque, tá? Olha só como é que eu faço vocês lembrarem isso daqui. O número 1 é o de segurança. Já tinha até colocado o nome aqui no quadro, né? Também pode ser chamado de mínimo ou isolado. E o número 2 é o estoque de antecipação. Vamos diferenciá-los, pessoal? Muita gente faz confusão nessa parte da matéria aqui. O nível de erro em sala de aula é muito grande. Vamos alinhar isso aqui de uma vez por todas. Olha só. Qual é o conceito de estoque de segurança, pessoal? É um estoque, por exemplo, abri uma padaria aqui em Taguatinga Sul, não fiz aquilo que os administradores e administradoras recomendam, que é um plano de negócios, né? Que vai fazer todo um estudo prévio, né? De cliente, público-alvo, né? Etc. Não fiz nada disso. Concordo que amanhã de manhã, sexta-feira, eu vou ter grandes dúvidas quanto à quantidade de pães que serão vendidos numa manhã de sexta-feira. Então, diante dessa incerteza quanto à demanda de consumo, eu produzo uma quantidade maior de pães, criando meu estoque de segurança mínimo isolado. Está clara a primeira justificativa de criação do estoque de segurança? E a segunda justificativa é quando eu tenho um fornecedor de trigo, por exemplo, que é a minha matéria-prima, no exemplo da padaria, que está se demonstrando, por exemplo, impontual na entrega desse trigo. Então, o que eu faço? Compro uma quantidade maior de trigo, né, guardo lá no meu depósito, me precavendo diante dessa impontualidade do fornecedor, dá-se o nome de estoque de segurança, que pode ser chamado de mínimo isolado, ao nível de estoque que é criado quando eu tenho essas duas situações, incertezas quanto à demanda de consumo, incerteza de fornecimento. Só lembrar do exemplo da padaria. Até aqui estamos juntos? Maravilha. E o estoque de antecipação, galera? Por exemplo, o dono da lojinha de sucos e vitaminas da esquina, aqui lá do frente ao Taguatinga Shopping, né? Que ele vende, até aumentou, acho que era tá R$3 agora, né? As vitaminas. Pastel, vitamina, etc. Vamos imaginar que em setembro não se produza morango, imaginando, hipoteticamente. O que seria prudente ele fazer? Ele compra uma quantidade maior de polpa de morango, agora em agosto ainda, né, se antecipando esse período de entre-safra de morango. Então dá-se o nome de estoque de antecipação ao nível de estoque que é criado quando eu tenho uma sazonalidade associada à produção de determinado produto, como exemplo do morango que eu acabei de passar para vocês. Então, galera, a única coisa em comum que o número 1 e o número 2 têm, que ambos são medidas de precaução. Realmente, nesse sentido, são parecidos. Mas a justificativa de criação de cada um deles é totalmente diferente. Vamos voltar para a questão, então? Então, vamos ler de novo. Quando ele fala assim, ó... Considere-se que o administrador de materiais de uma empresa enfrenta dificuldades na administração de estoques em razão de aumentos aleatórios e imprevisíveis na demanda de determinados itens e da produção e entrega irregulares por parte de fornecedores. Qual o nível de estoque que ele descreveu aí, galera? Segurança. Por isso a questão está errada, porque ele falou que seria antecipação. Sublinha a palavra antecipação, coloca em segurança mínimo isolado. Então, antecipação tem nada a ver com segurança, cara. Cuidado para não confundir os nomes, né? Porque alguém pode falar, professor, mas o estoque de segurança você está se antecipando. Beleza. Só não confunda com o nível de estoque 2, seria antecipação, que é um conceito diferente do estoque de segurança. Agora, que é uma forma de antecipação, mas não confunda. Né? Oi? Nos 3 nomes aqui, ó, segurança, mínimo ou isolado. Mas ele é mais chamado de estoque de segurança, tá? Mais comum. Isso, previsível. Já sei que vai acontecer essa escassez e aí eu já me antecipo a compra desse material, ou desse produto, dessa matéria-prima que seja. Beleza?
19. Capital investido em espaço físico, equipamentos, danos, obsolescência e deteriorização são itens de custo relacionados à estocagem de materiais. São ou não são, galera? São, por isso a 19 está correta. 20. Quantidade, preço e exigências funcionais são fatores a serem considerados na especificação de itens da relação de compras. Tá certo, galera? Por que que são? Alguém pode ter achado estranho a questão de exigências funcionais. Galera, é questão de tamanho, de espessura, de marca. Então, também é um critério utilizado na questão da relação de compras. Por isso, a questão 20 também está correta. Tudo bem? 21. A manutenção preventiva é realizada mediante um acompanhamento direto e constante dos componentes ou equipamentos e com base em análises feitas por sensores ou parâmetros específicos, prescindindo das indicações do fabricante. E aí, galera? Errado, turma, porque eu prescindindo no sentido de negação, né? Aqui é uma questão mais de português, a meu ver, né? Galera, se o cara compra o sujeito compra um carro zero, ele vai ou não seguir as recomendações estipuladas pelo fabricante de revisão, por exemplo? Vai, né? Assim que funciona. Então, aqui ele disse o contrário. E quando você compra, né, um bem, você não vai fazer nenhum tipo de que ele chamou de quê? Com base em análise feitas, sucessores, prescindindo, ou seja, é o contrário, eu vou sim seguir as indicações do próprio fabricante, por isso a questão 21 está errada, sublinha a palavra prescindindo, tornou ela errada. Beleza? 22. Considere que em certa organização serão estocadas por ano 60 mil unidades de determinado item. Aqui envolve um cálculo aqui. Considere ainda que o preço de cada item seja igual a R$3 e que a taxa anual de armazenagem de cada item seja equivalente a 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos esses itens será igual a R$30 mil. Então vamos lá. O que ele está querendo aqui, pessoal? Olha só como é que é fácil o entendimento dessa questão. São quantos mil itens aí? 60 mil, né? Então essa é a questão 22. 60 mil itens, qual que é o preço de cada um deles? 3. Então vai dar quanto aqui? 180 mil? Perfeito? Então se eu tenho 60 mil itens e o preço de cada um deles é de R$3, qual vai ser o total em valor que eu tenho aí? 180 mil. Aí ele fala, até aqui estamos juntos? Ele fala que o custo de armazenagem corresponde a 15% desses itens. Quanto é que dá 15% de 180 mil, pessoal? Se não me engano, 27 mil reais. A questão está errada, porque ele afirmou que seria aí quanto? 30 mil reais. Perfeito? Então, galera, isso acontece muito na prática, principalmente, tá? O custo de armazenagem, principalmente quando se terceiriza um depósito, um almoxarifado, ele é uma porcentagem aplicada sobre o valor de um bem. Então, essa questão aqui ela é bem atualizada nesse sentido, tá? Mas aqui estava cobrando mais a interpretação da mesma. Beleza? A 22 está errada, seria 27 mil reais, está aqui no quadro a resolução dela. 23. De acordo com a classificação ABC, utilizada como método de administração de estoques, incluem-se na categoria C os itens presentes em menor quantidade no estoque. E aí, turma? Errado, seria maior quantidade. Essa questão, que se não me engano, foi da AGU, se não me engano. Questão errada, 23, seria maior quantidade, não menor. 24. No Brasil, a utilização do EPS nas organizações é proibida, tendo em vista aspectos de contabilidade de custos presentes na legislação tributária brasileira. Tá certo, galera. Depois eu vou provar para vocês por que ele é errado. Vou passar um macetezinho bem... Essa parte da matéria, inclusive, ela é longa, tá? Geralmente, quando eu me ensino uma aula, é pelo menos metade de uma aula inteira. Mas hoje a gente não tem tempo para isso. Eu vou passar faremos algumas questões que eu tenho certeza que vocês vão aprender, tirar de letras a questão do PEPS, o EPS e custo médio, tá? Sim, senhor, desculpa. Deflacionário? Sim, na verdade, nesse caso aqui, ele não falou... Como é que é o nome do senhor? Rafael falou uma coisa legal, hein, pessoal? Quando se fala em PEPS, o EPS e custo médio, viu, Rafael? Nós temos 3 cenários econômicos políticos. Econômicos possíveis. Inflação, preços crescentes, deflação, preços decrescentes e estabilidade econômica de preço. Ou seja, comprei essa cadeira em 1997, valia R$100, até hoje mesmo R$100. É um cenário econômico que nós nunca tivemos no Brasil, mas ele é provável, né? E aí a gente vai chegar à conclusão que cada cenário de inflação, deflação ou estabilidade, você tem um que vai ser proibido. Nesse caso aqui, já que ele não falou nada, eu vou interpretar como sendo o quê? Inflacionário, perfeito? E aí sempre que houver inflação, quem é o proibido é exatamente o EPS. Daqui a pouquinho eu vou justificar. Mas foi bom você ter lembrado disso, Rafael, porque tem uma questão que vai inverter. Vai falar assim, em um regime deflacionário, qual que seria proibido? Aí daqui a pouco eu vou justificar, mas seria o PEPS proibido, depois eu justifico para vocês. Exatamente. Agora, quando é boa pergunta, mas assim, você está falando melhor para quem? Para a empresa ou para o governo? Na verdade não.
né? O melhor para a empresa, na verdade, seria o custo médio. Tá? Porque para o governo o PEP seria melhor porque ele faz com que a empresa arrecade mais impostos. Dúvida boa, hein, galera? A gente vai falar sobre isso com mais, mas respondendo a sua pergunta imediata, seria o custo médio o mais interessante para a empresa. Tanto que ele é o mais utilizado exatamente por ser o mais interessante em termos tributários. Beleza? Maravilha, essa foi a 24, 25, então a 24 está correta. Isso. 25. No que se refere à armazenagem de recursos materiais, uso de prateleiras adequadas à estocagem de materiais de dimensões variadas. É ou não é, galera? Tá certo. Agora, se falasse que uma prateleira pode se armazenar todo e qualquer item, a questão estaria errada. Agora, ele falou itens de dimensões variadas, sim. Aquela jarra ali eu posso colocar numa prateleira, aqueles copos, aquela calculadora, aquele celular, esses pincéis, são itens de dimensões variadas. É uma questão que, na minha opinião, não cobra muita coisa, não. Não é muito interessante, mas a questão está correta. Né? Agora, se falasse, pessoal, que prateleira adequada a armazenar de todo e qualquer item, a questão está errada. Estaria errado. Não é o caso. 26. Considere que o responsável pelo setor de estoque de certa organização pretende adotar um método de inventário físico que permita que os artigos de alta rotatividade, essa é boa, sejam contados com mais frequência que os de baixa rotatividade. Nessa situação, o responsável pelo referido setor deve adotar um método de inventário periódico. Vamos alinhar isso aí, pessoal? Nós temos 3 tipos de inventários que interessam. Primeiro, turma, o que essa palavra inventário interessa para vocês? Toda vez que vocês se defrontarem com o inventário, lembrem-se de 2 coisas sendo feitas simultaneamente. Apuração de aspectos quantitativos dos itens que estão no seu almoxarifado e, simultaneamente, a apuração do estado de conservação desses itens. Tá claro isso, pessoal? O que é um inventário? Então, inventariado, contar os itens que você tem e fazer uma apuração do aspecto qualitativo, né? Se está dentro do prazo de validade, se existe algum tipo de amassado ou arranhado, se ele foi furtado e etc. Então, quando antigamente, vocês lembram disso? Não. Supermercado fechado para balanço, hoje você já não vê mais isso acontecer, ou raramente você vê isso daí. Né? É exatamente em função de um nível de inventário que é diferente hoje em dia. Vamos lá. Então, uma vez que nós sabemos o que é o inventário, nós temos 3 tipos de inventário. Inventário permanente. O que seria o permanente? O nome já diz tudo. Controle rigoroso e sistemático sobre todas as entradas e saídas de estoque. Então, se eu sou um consumidor, vou no supermercado da esquina, pega na prateleira esse pincel, vou até o caixa, pago, levo para casa, e instantaneamente o inventário permanente propicia, vai ser baixado uma unidade da cor preta da marca Pilot, vai ser retirado dos níveis das baias e também dos relatórios gerenciais, essa palavra que eu estava buscando, tá? Esse é o permanente, obrigado. Já o periódico, pessoal, cria-se uma periodicidade para a realização do inventariado. O nome periódico já diz tudo. Qual que é a desvantagem associada ao periódico? Importante que vocês se lembrem disso, hein, galera, para a prova de vocês, tá? Todos os itens são inventariados de uma só vez. E se eu faço o levantamento de todos os itens de uma só vez, pessoal, o que eu vou ter que fazer com a empresa? Vou ter que fechá-la. Por isso que ele é negativo nesse sentido, e é por isso que hoje você quase não vê, né, uma loja fechada para balanço em função da utilização do último tipo de inventário, que esse nos interessa, que é o inventário rotativo. O nome já diz tudo. Né? Você vai, às 8 horas da manhã no Walmart, sei lá, da esquina ali, faz o inventário sobre os itens do bazar. Às 10 da manhã essas pessoas terminam, vão para a mercearia e vão migrando de departamento em departamento até que 100% da empresa esteja devidamente inventariado. Então, por que hoje você raramente vê uma empresa fechada para balanço? Em função da utilização do inventário rotativo, que ele é muito mais interessante do que o inventário periódico. Perfeito? Nesse sentido. Beleza? Vamos voltar para cá então? Então, quando ele fala aqui, ó, considere que o responsável pelo setor de estoque, certa organização, pretende adotar um método de inventário que permita que os artigos de alta rotatividade sejam contados com mais frequência que os de baixa. Galera, se eu tenho apenas, questão boa de prova também, hein? Se eu tenho apenas 2 itens de estoque no meu almoxarifado, um deles com uma alta rotatividade, ou seja, entrada e saída, e o outro com uma baixa rotatividade. Qual dos dois exige um nível de controle melhor, pessoal, por eu na condição de departamento de materiais? O de alta rotatividade, beleza? Então podemos continuar. Nessa situação, o responsável pelo referido setor deve adotar um inventário periódico. Certo ou errado, turma? Errado, galera, porque se ele usa o periódico, ele vai ter que inventariar ou não os dois simultaneamente? Sim. E há necessidade dele fazer com os dois simultaneamente? Não. Qual que seria o mais adequado, então? O inventário rotativo. Então, sublinha a palavra periódico, coloca em rotativo, por isso a questão 26 está errada. Porque se ele utilizasse o periódico, ele teria que inventariar todos de uma vez só. Então, ele não poderia, não seria propício ele fazer o inventariado de maneira separada em cada um desses 2 itens, com características tão distintas de rotação dos estoques. Beleza? Galera, 26, ficou clara a diferença entre cada um dos 3 tipos de inventário? Beleza? Podemos avançar com segurança, então? Então, vamos lá, nos dá uma tabelinha aí, de janeiro até dezembro, e as respectivas quantidades consumidas ao longo desse período. Maravilha. Caso em 2016 essa empresa utilizasse o método da média móvel ponderada para a previsão de consumo do referido material,
os dados de... aquela dúvida do senhor, né? Os dados de janeiro, fevereiro e março entrariam nesse cálculo com pesos menores que os dados de outubro, novembro e dezembro. E aí, turma? Certíssimo, galera, porque a ponderada, ela atribui pesos diferenciados, dando um peso maior aos mais recentes e menor aos mais antigos. É só lembrar da crise da bolha americana de 2008, imobiliária. Não sei se vocês lembram disso. Foi finalzinho de 2018, se não me engano, no último trimestre. Se eu estou lá no finalzinho de 2018, pessoal, 2018 não, 2008, né? E eu quero fazer a previsão de estoques para janeiro de 2009, seria ou não mais interessante atribuir um peso maior aos períodos mais recentes? Sim, porque já são meses, entre aspas, contaminados pela crise econômica, né, que estava acontecendo naquele momento. Agora, cuidado da dúvida que o senhor teve, né? Talvez. Ele colocou aqui 3 últimos e 3 primeiros. Ele poderia colocar os 2 últimos e 2 primeiros, ou até mesmo o último e o primeiro, desde que o peso maior seja o período ou períodos mais recentes e menor aos mais antigos, a questão continuaria errada. Então, nem sempre vai ser somente os 3. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser 4, pode ser 5 e assim respectivamente. Beleza? Então, a 27 está correta. 28. Caso o método da média móvel para 5 períodos tivesse sido utilizado para a previsão de consumo dessa empresa para janeiro de 2016, essa previsão teria sido inferior a 560 unidades devido à tendência decrescente de consumo. Aquela é a sua dúvida, Ludmila. E aí, galera, quais são os meses que entrariam na forma de cálculo? Agosto a dezembro, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Somaria esses 5 meses, dividiria por 5. Né, galera, tem como esse valor ser inferior a 560, galera? Não tem como, porque todos os valores são iguais ou superiores. Então nem precisa perder tempo fazendo essa conta aí não, porque tempo em prova é fundamental. Já estaria errada a questão. Beleza? Porque se somar, se não me engano, se somar agosto, 560, mais setembro, mais outubro, mais novembro, mais dezembro, 570 unidades, né? Para quem quiser perder tempo, entre aspas, né, em sala nós podemos. Né, estamos nos preparando aqui, seria 570 unidades, por isso a questão 28 está errada. 29. Se em junho de 2005 a empresa citada tivesse utilizado o método do último período para a previsão de consumo para julho de 2015, né, essa previsão teria sido inferior a 510 unidades. Pessoal, por gentileza, faça um traço aqui paralelo entre junho e julho, mais ou menos como eu fiz aqui, ó, abaixo das 490 entre junho e julho. Se eu estou em junho e tive 490 unidades e quero fazer a previsão de estoques para julho, utilizando o método do último período. Qual vai ser essa previsão, pessoal? Qual é o conceito do método do último período? 490. A previsão para o período seguinte vai ser uma repetição do período anterior. Então, esse é o conceito do método do último período. Então, seriam quantas unidades? 490. Ele falou que seria inferior a 510. Sim, 490 é inferior a 510. Por isso a questão 29 está correta. Tudo bem com relação ao conceito de método do último período? Ctrl+C, Ctrl+V. Previsão para o período seguinte é uma repetição do anterior. Alguém pode falar, professor, mas na prática tem algum tipo de produto que pode ser feito assim? Claro, galera. Tem vários produtos que têm uma demanda constante, concorda? Papel higiênico é um exemplo disso, arroz, feijão, né? Concorda que são itens que independem de questões climáticas, pasta de dente também. Agora, cuidado, hein, galera? Qualquer questão de prova, foi bom ter lembrado disso aqui, que afirme a nossa demanda, nosso consumo, pessoal, nosso, na condição de pessoas físicas, cada um de nós aqui, ele é constante ou inconstante? Nosso consumo, a administração de materiais causa isso, pessoal. As pessoas ficam eufóricas. Viu, Paulo? Eu te entendo. E aí, galera, o nosso consumo individual, cada um de nós aqui é constante ou inconstante na opinião de vocês? Inconstante, galera. Observe que ele falou consumo como um todo, não restringiu a esse ou aquele produto. E eu provo para vocês. Né? Concorda que o nosso consumo está altamente ligado a 2 fatores, o fator preço, né, e o fator dinheiro no bolso? Por exemplo, as mulheres em particular, né? Se discordarem comigo, pode falar. Sapato, você tem 55 pares, está em promoção, você vai comprar ou não vai? Porque está barato. É uma tendência a comprar. Né? Então, ou seja, o fator preço está te influenciando a comprar mais. E o fator bolso, quando você tem mais dinheiro, você tende a comprar mais, quando você tem menos dinheiro, tende a comprar menos. Né? Então, chegamos à conclusão, isso é importante, tá? Qualquer questão de prova que fale que o nosso consumo como um todo é constante, a questão está errada, porque ele é inconstante. Agora, temos exceções. Na nossa casa, alguns produtos, pasta de dente, né? Por exemplo, o arroz vai se comportar de maneira constante, mas observe que a maioria dos outros é inconstante. Peixe é uma coisa inconstante, por exemplo, o que mais? Bebida alcoólica, para quem curte, também é uma coisa que é inconstante, geralmente não é uma prioridade, a não ser que tenha algum problema de saúde, né? Alcoolismo, etc. Então, tudo bem? Então, cuidado com isso, a questão nos traz à tona essa preocupação que nós temos de lembrar que o nosso consumo ele é inconstante, beleza? Essa foi a 29. 30. Caso essa empresa tivesse empregado o método da média móvel com ponderação exponencial para a previsão do seu consumo em janeiro de 2016, os dados de janeiro a dezembro de 2015 teriam sido utilizados nesse cálculo.
Tá errado, turma, por quê? Aquilo que eu tinha respondido para o senhor. A média móvel com ponderação exponencial necessita de 2 informações e aqui ele colocou várias informações, né, de janeiro até dezembro, por isso a questão 30 está errada. Sublinhe, por gentileza, de janeiro a dezembro de 2015 tornaram a questão 30 errada. Puxe uma setinha de exponencial, coloquem necessita de 2 informações, 2 pontos. Necessita de 2 informações, 2 pontos. Número 1, consumo efetivo. Número 1, consumo efetivo. E número 2, a previsão de estoques para o período. A previsão de estoques para o período. Tudo bem com relação exponencial ter esse conceito? Então, maravilha. Fechamos a lista 1. Eu queria que vocês fizessem aí, pessoal, a 1 e a 3, rapidamente. Para o período. 1 e a 3, façam rapidinho.